Prezados alunos, vamos discutir neste momento, nessa videoaula, a construção da segunda parte de sua pesquisa no formato de artigo científico. O conteúdo dessa videoaula aborda os procedimentos metodológicos, os resultados e análise, a construção da conclusão e das referências bibliográficas. Avançando com a pesquisa, é importante destacar que, neste momento, nessa segunda etapa, iremos complementar e aprofundar os estudos que foram realizados na etapa anterior, ou seja, no semestre passado. Os tópicos que foram desenvolvidos na primeira parte serão complementados com este conjunto de elementos, agora que serão desenvolvidos, de maneira que seu texto fique completo, maduro, para ser lapidado ao longo dos próximos seminários em Gestão Municipal 3 e na banca de defesa no seminário em Gestão Municipal 4. Bom, discutindo sobre os procedimentos metodológicos. Essa etapa é muito importante porque, basicamente, através dela, nós teremos condição de trazer justamente o aspecto da cientificidade para a sua pesquisa. Ou seja, é justamente nos procedimentos metodológicos que nós definimos se sua pesquisa é válida ou não. Ou seja, se ela tem caráter científico ou não. Então é muito importante tomarmos cuidado com um conjunto de elementos, entre eles a questão da definição do tipo de pesquisa, a população, ou seja, o universo de pesquisa está sendo envolvido, a amostragem que você irá construir, como foram elaborados os instrumentos de coleta e como foram definidas as técnicas de análise. Em termos de tipos de pesquisa, existem um conjunto de classificações que estão aqui descritas que você pode e deve colocar logo a partir da sua construção dos procedimentos metodológicos, para que todos entendam e você também consiga se posicionar sobre como a pesquisa vai ser conduzida. Ou seja, se o tipo de pesquisa em termos de natureza, é uma pesquisa básica ou aplicada, se a abordagem que está sendo construída é de uma pesquisa quantitativa ou mesmo qualitativa, se em termos de objetivo a pesquisa é uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, se em termos de procedimentos técnicos ela pode ser classificada como pesquisa bibliográfica, documental, experimental, estudo de caso, dentre outras. Neste ponto, é importante que você revise e tome como base os conteúdos e os conhecimentos que foram desenvolvidos e discutidos na disciplina de metodologia científica. Outros elementos importantes que devem ser destacados nessa etapa envolvem a definição da população, ou seja, qual é o universo da sua pesquisa, e, ao mesmo tempo, a definição da amostra, ou seja, a parte da população que você irá estudar. Obviamente, existem um conjunto de técnicas para a definição dessa amostra. Aqui, caso você opte por meios estatísticos, você pode fazer uso e recorrer aos estudos da disciplina de estatística para a construção de uma amostra estatisticamente válida, por exemplo. Além disso, é importante que você tenha muito claro como foram definidos os instrumentos de coleta na sua pesquisa. Observe que a identificação do instrumento de coleta depende necessariamente dos objetivos que foram definidos. Neste momento, você poderá fazer uso de questionários, formulários, entrevistas, observação direta, dentre outros. Tanto a questão da construção dos instrumentos de coleta, quanto outros elementos da própria construção da metodologia podem ser observados tanto no material que você estudar na disciplina de metodologia científica, quanto estudando e acessando os livros que estão disponíveis sobre essa temática na nossa biblioteca virtual. Ou seja, na biblioteca virtual vocês encontrarão um conjunto de livros de várias editoras como Atlas, Saraiva, entre outras, sobre a questão da construção de instrumentos de coleta, metodologia de pesquisa, e que podem ajudar muito a construção dessa etapa. Não se esqueça de detalhar
qual foi o passo a passo que foi empregado na construção metodológica da pesquisa. Isso acaba sendo muito importante para que o leitor consiga se posicionar sobre como você construiu efetivamente os dados, a análise e chegou, obviamente, às conclusões dessa pesquisa. Um outro tópico que merece atenção é sobre a indicação dos seus resultados e de sua análise. Neste momento, você tem que apresentar de modo objetivo, exato e lógico quais foram os resultados que foram identificados na pesquisa. A descrição ela deve ter um caráter direto. Neste momento, não cabe, por exemplo, comentários pessoais ou interpretações. Aqui uma dica que vale a pena destacar é que você não deve esquecer ou perder de vista que está sendo construído aqui um trabalho científico, ou seja, não cabe discursos inflamados, apaixonados ou mesmo romantizados daquele objeto que está sendo estudado. Por exemplo, já encontramos em vários semestres anteriores situações em que as pessoas colocam nos seus resultados itens que remetem, por exemplo, a crenças que envolvem senso comum. Isso, obviamente, não cabe na pesquisa e deveria ser deixado de lado, de modo que o pesquisador consiga destacar neste tópico simplesmente e de modo objetivo os resultados que foram encontrados, sem colocar aqui paixões partidárias, por exemplo, ou mesmo construção de textos muito adjetivados. Vale lembrar que o recurso de colocar, por exemplo, um conjunto de informações sobre os resultados de modo a complementar a análise em anexos, tabelas, quadros e gráficos pode ser muito interessante para que os leitores entendam melhor e visualizem melhor os resultados e as análises que foram efetuadas. Já na conclusão, é importante que você desenvolva uma argumentação que traga uma resposta ao problema de pesquisa que foi levantado lá no começo. Ou seja, aquela pergunta que você colocou tem que encontrar uma resposta agora na conclusão. Você deve ainda verificar se os objetivos colocados foram atingidos completamente e comentar como isso foi efetuado. Além disso, vale a pena você destacar uma relação entre teoria e resultados nesta etapa. Finalmente, é importante que você destaque também quais foram as limitações, quais foram as dificuldades encontradas na pesquisa, de modo que o leitor consiga entender quais foram os diferentes entraves que você encontrou na construção deste estudo. Ademais, é sempre útil e salutar que sejam efetuadas sugestões de pesquisas novas que podem ser exploradas a partir das limitações que foram identificadas. Então, por exemplo, você pode ter feito uma pesquisa sobre motivação do servidor público. Contudo, você não conseguiu explorar toda a prefeitura, mas simplesmente um único departamento. Obviamente, uma pesquisa mais completa deveria envolver todos os setores da prefeitura, e este aspecto pode ser uma das limitações do seu trabalho. Ao mesmo tempo, ele pode sugerir alguns itens, por exemplo, a serem explorados em outros trabalhos por outros pesquisadores que leiam e achem interessante o estudo que você executou. As referências bibliográficas, no caso dessa etapa do trabalho, na segunda etapa do trabalho, devem possuir ao menos 3 livros nas suas referências e no mínimo 10 artigos científicos. Isso é o mínimo que se exige. Tá? Espera-se, obviamente, que vocês consigam ir além disso e colocar mais referências bibliográficas, de modo que a pesquisa fique muito mais rica e muito mais consistente. Lembrando que todas as referências devem ser citadas no padrão da ABNT. Bom, ficamos por aqui com essa videoaula. Bons estudos e até a próxima.